Boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Vivências. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, muito feliz que você está aqui comigo e seja muito bem-vindo a esse episódio que a gente vai falar sobre um tema que está super em alta. Todos os temas que a gente fala aqui, né, gente? Eu sempre falo sobre um tema que está super em alta. Todos os temas estão super em alta e a gente vai discutir um pouco sobre isso, trazer qualidade de vida, reflexão. A ideia do programa Vivências é essa, né? Atrelar saúde mental às nossas vivências diárias. Então, como eu sempre falo, pega seu café, pega sua água, senta e vamos bater um papo super gostoso. Antes eu quero mostrar para você o look de hoje da Fases da Lua, que é a boutique que me veste. A Fases da Lua fica ali na João Patrocínio de Araújo 297, no Paraty. E se você quiser seguir a Fases da Lua, você segue no @boutique Fases da Lua. Lá ela tem esse e outros looks muito lindos para você, gente. Esse look tá maravilhoso e super acessível também para vocês, tá? Então, se você quiser conhecer tanto esse quanto outros looks, dá um pulinho lá, fala com a Edna, com a Bianca, com a Shirley. Elas vão te atender com um cappuccino maravilhoso, pode pedir, que é uma delícia, com super acolhimento delas. Obrigada, viu, meninas, por estarem aqui comigo sempre, né? Vestindo e trazendo beleza para o programa Vivências. Gente, eu tô com um convidado super especial que a gente quer reforçar. Eu acredito que a cidade de Marília conheça, porque ele atua na cidade há bastante tempo, mas eu quero reforçar a atuação dele, vinculando a atuação profissional dele ao desenvolvimento pessoal, à saúde mental e ainda pegando aí um clima, né, do esporte, da Copa, que tá todo mundo aí torcendo. Você tá torcendo para a Copa? Você tá torcendo para o Brasil trazer o Hexa? Tá ou não? Tá confiante ou não tá confiante, né? A gente tá confiante, gente. Segunda-feira tem jogo de novo, né? Então, a gente pensando sobre toda essa questão do esporte, como isso envolve a gente e como isso está dentro aí das nossas vivências, eu convidei hoje o Nelson Machado, que ele é coordenador do tênis de mesa aqui em Marília. Ele atua em Marília há 38 anos, dentro da modalidade de tênis de mesa. Ele já foi treinador da Seleção Brasileira por 10 anos, atualmente vice-presidente da Federação Paulista de Tênis de Mesa. Marília, gente, fiquei sabendo também que é referência nacional de tênis de mesa, trabalha com todas as idades, tem a academia dele. Eu vou pedir para o pessoal colocar o @ aí, gente, se vocês tiverem aí, o @ da academia Nelson Machado. Nelson, seja muito bem-vindo ao programa Vivências. Muito obrigado pelo convite, tá bom, Ana? Esqueci de falar, né, Nelson? Foi treinador do meu marido, né? Foi treinador do Chumbo também, gente. Do Betão, do Chumbo, isso mesmo. Bom, é um prazer estar aqui no seu programa. Obrigada. E compartilhar um pouco, né, de informações sobre o tênis de mesa, sobre a saúde mental no esporte e no tênis de mesa. Exatamente. Eu até falei para você do tema, né, de ser relacionado, né, o esporte com a saúde mental e essa relação que tem. E você trabalha com tênis de mesa há 38 anos em Marília. E como que é para você treinar? Acho que você já treinou tanta gente, né? E como que é o impacto do esporte na vida das pessoas, assim, na sua visão, Nelson? Então, é isso mesmo, né? Nessas quase 4 décadas, né? Trabalhamos com muitas gerações, muitos alunos, muitas crianças, todas as faixas etárias, né? Hoje nós temos a nossa academia no Yara Clube, desde 6 anos de idade até senhores, tem um senhor, né? O seu Fernando, que tem 74 anos. Olha então, só. todas as faixas etárias. Olha, que interessante, né? E você, qual que é a relação que você vê do esporte na vida das pessoas? O quanto que o esporte, independente da modalidade, a gente está falando aqui do tênis de mesa, né? Mas o quanto que o esporte pode ajudar na sua visão enquanto treinador, depois eu passo minha visão de psicóloga, né? Ajudar na vida, no desenvolvimento, autoestima das pessoas. Bom, é isso, né? O esporte, de uma maneira geral, ele integra as pessoas que participam, né? As crianças, os jovens, os adultos, porque o esporte ele não é só o alto rendimento. A nossa especialização é o alto rendimento. Só que nós também trabalhamos com o social aqui em Marília, o projeto social esportivo da Prefeitura, junto com a Secretaria de Esportes.
que eu também sou funcionário municipal, e o alto rendimento nós deixamos para o Iara Clube. Mas o esporte, ele traz oportunidades. Eu sou um exemplo disso, né? Eu vou dar 2 exemplos, o meu e depois de um ex-atleta. Eu fui criado, nasci praticamente na Zona Sul de Marília, no Costa Silva, estudei no Antônio Augusto Neto, e o esporte me abriu portas, oportunidades. Eu estudei, e aí eu fiz educação física na Unimar, minha pós na Unimar, fiz vários estágios técnicos na Europa, e aí trabalhei por 15 anos com treinador da seleção da França. Então, resumindo, é isso. Eu conheci, graças ao tênis de mesa, 36 países. Uau! Né? Sempre se especializando, sempre me especializando, estudando. E por que? Porque geralmente, né, que todo mundo fala, aqui o Brasil é o país do futebol, né? Por que tênis de mesa? Por que você foi para essa modalidade? Então, meu pai, ele era policial militar, e eu frequentei muito o clube da DPM, da Associação Desportiva da Polícia Militar. E ali um dia eles colocaram ali no salão de jogos uma mesa de ping-pong. Eu era muito novo, 8 anos, 9 anos de idade. Comecei a brincar, me apaixonei. E é isso que, se você dá essa oportunidade para as crianças, principalmente, que nunca praticou esse esporte, muitos vão se sentir muito bem, porque ele é um esporte que não tem contato físico. Então, você joga meninos e meninas, várias idades, um mais velho com o mais novo, pai e mãe. Isso não é uma questão, né? Essa diferença de idade não é uma questão. Não é uma questão, e nem a parte física também. Porque é muito técnico, não é? É um esporte muito técnico e muito mental. Entendi. É um esporte que trabalha muito a parte mental. É muito estratégico? É considerado, foi feito vários estudos em nível mundial, pela Federação Mundial, universidades, principalmente, é muito difundido o tênis de mesa na Europa e na Ásia, né? Então, essa pesquisa chegou à conclusão que 61% do tênis de mesa é o cérebro e 39% é o motor. Então, é considerado, né? É um esporte olímpico, é considerado um xadrez em movimento. Uau, que interessante, eu não conhecia, eu não tinha essa noção, né, na verdade, o tênis de mesa acaba para algumas pessoas sendo mais distante, né? A gente vai lá pro futebol, pro vôlei, pro basquete, agora o pessoal tá no beach tênis e tudo mais, né? Mas o tênis de mesa tem toda essa coisa mais robusta por trás, né? Então, é isso. Nos últimos anos, né, cada vez mais a mídia e até as mídias sociais deu essa abertura não só para os esportes coletivos, que é vôlei, basquete, handebol, futsal ou futebol. E aí começou a dar oportunidade, aí veio firme e forte a Casé Esporte, né? Que inclusive está dando um show aí na Copa do Mundo, nas transmissões. E começou a mostrar tênis de mesa, surf, judô, taekwondo. Então eles mostram todas as etapas do circuito mundial de todos os esportes. E o tênis de mesa está inserido. Então eu posso falar aqui para você hoje que um grande nome do tênis de mesa é o Hugo Calderano, é um carioca que ele treinou no Fluminense do Rio de Janeiro, e ele foi campeão da Copa do Mundo o ano passado, em abril, na China, que é o país do tênis de mesa. Uau. E é uma grande nação olímpica. E ele ganhou lá dentro da China do número 1 do mundo, que é um chinês, do número 2 do mundo, que é outro chinês, e do número 3 do mundo, que é o japonês. Então todo mundo fala, nossa, tênis de mesa é esporte asiático, de chinês e japonês. É quase isso, né? Tem a Coreia ainda, do Sul, que é muito forte, a Coreia do Norte também. E na Europa nós falamos que as potências é a Suécia, França, onde eu fiz toda a minha carreira de alto nível, e a Alemanha. Então, o Calderano, hoje, ele é um expoente, as mídias mostram, né, as mídias abertas, fechadas, sempre estão mostrando o Calderano, e ele foi vice-campeão mundial também esse ano, que individual. Legal. Então, ele é um expoente, hoje é um atleta, assim, muito importante, né, no país. E a namorada dele, a Bruna Takahashi, que é de São Caetano do Sul, está entre as 20 melhores do mundo. E quando eu coordenei a detecção de talento olímpica do Brasil, ela treinou comigo por 4 anos. Olha que interessante, que alegria para você, né? É um prazer, né? Muita gente deve ter realização. Muita gente passou por você, né? Então, aí eu quero falar o segundo caso, que o esporte transforma vidas. Nossa,
Teria muitos casos, mas eu vou falar do Sandro Abrão, que também é da Zona Sul. Foi a primeira geração de atleta que eu formei em Marília, na época do Clube dos Bancários. Nossa, saudoso Clube dos Bancários de Marília, inclusive onde seu marido treinou comigo. Né? Ele fez parte da minha segunda geração de atletas. Olha que legal. O Sandro, ele é da Nova Marília. Ele sempre deu muito trabalho. Desde pequeno. De comportamento. Comportamento, assim. Rebelde, né? Terrível. E a gente sempre viajava, então eu comecei a viajar com 16 para 17 anos, vai vendo, Ana? Como responsável, entrando no micro-ônibus da prefeitura, indo para São Paulo, Grande São Paulo, disputar as competições estaduais. E o pai dele, o seu Abrão, e a dona Hilda, saudosos, né? Sempre falaram, a gente conhece o nosso filho, Nelson. Pode apertar ele, né? Mas o Sandro, assim, nós crescemos e aprendemos juntos, com erros e acertos, né? Foi depois só dessa geração que eu entrei na faculdade de Educação Física, comecei a estudar mais a ciência. E aí o Sandro foi campeão paulista, individual, brasileiro, individual, foi evoluindo até chegar na seleção brasileira juvenil, conquistando 3 medalhas no Campeonato Sul-Americano em Medellín, em 91, na Colômbia. E assim, aí depois ele foi para Cuiabá, resumindo, ele foi coordenador de esportes do SESI, olha que salto bacana. Olha que legal. Trabalhou por 20 anos na coordenação. E aí depois ele me procurou quando eu estava na detecção de talentos, falou, olha, eu gostaria que você conversasse com o presidente, o Dr. Laor, da Confederação Brasileira, que eu gostaria de reativar a Federação do Mato Grosso. Liguei para o Alaor, o Sandro está aí com você? Falei, tá, deixa eu conversar com ele, se acertaram, aí o Sandro voltou, ficou mais próximo do tênis de mesa e ele foi sobressaindo, né? Resumindo, ele esteve nas Olimpíadas de Paris como chefe da delegação do tênis de mesa e hoje ele é o secretário-geral da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Está morando em São Paulo. Meu Deus. Então é um segundo exemplo de pessoas que o esporte transformou a vida. Que a gente fala, gente, que o esporte salva, né? Salva as pessoas, salva as crianças. Então, de fato, a gente tem 2 exemplos muito importantes aqui. E quando você fala, né? Nossa, o Sandro, ele tinha uns problemas de comportamento e tudo mais. E os pais investiram isso e te deram essa autonomia. Em que sentido o esporte, ele traz uma educação, vamos colocar essa palavra? Ou talvez... acaba trabalhando aí o desenvolvimento pessoal, algumas habilidades socioemocionais, talvez em regras, talvez... Em que sentido, assim, você vê mais, né? Então, você tocou, Ana, num ponto importante, regras. Né? A gente sabe, assim, que os jovens, as crianças têm esse problema de regras, muito ainda mais esse mundo hoje, nosso de hoje, né? É muita informação, todos são bombardeados com informações, as mídias sociais totalmente abertas, né? Então, a parte boa do esporte, do tênis de mesa e do esporte, lutas também, né? Por isso que os pais gostam das lutas também. É a disciplina, é a regra, é você saber ganhar, saber perder, né? Saber cumprimentar o adversário, saber respeitar todos os seus amigos nos treinamentos, todos os seus adversários nas competições. Então o esporte, ele educa e ele ensina para a vida. Você falou algo muito interessante, que a gente vê essa questão dos limites hoje, né? Eu ouço alguns pais falando assim, eu preciso dar para o meu filho aquilo que eu não tive, né? E eu entendo isso, né? A gente não tem filhos, mas a gente tem sobrinhos e a gente quer realmente, né, fazer diferente, né? Não deixá-los privados de coisas que a gente foi privado e tudo mais. E aí os pais acabam tendo dificuldade de frustrar essas crianças. Né? E no desenvolvimento, gente, do ser humano, a gente precisa gratificar e a gente precisa frustrar. É como se no senso comum a gente precisasse dizer não para a criança só pelo simples fato de dizer não. Parece até perverso, mas é no sentido de você propiciar para a criança aquele desconforto do não, aquele desconforto da frustração, aquele desconforto do perder. Porque a criança, ela precisa sentir isso e perceber que está tudo bem, né? Que assim, a vida é feita de ganhos e de perdas.
E acho que no esporte isso fica muito evidente para a criança. E a equipe talvez também acolha, ajuda, né? Vocês, enquanto técnicos, dê esse apoio para eles, né? Acho que isso fica muito claro, né, Nelson? É isso mesmo, né? Então, eu até queria fazer uma colocação de uma experiência internacional em cima disso que você falou, se você me permite. Claro! Né? Então, como eu falei, eu trabalhei 15 anos com Michel Blundell, que é o treinador da França. Né? Ele foi 15 anos treinador do Levallois, o principal clube da França, onde eu comecei a fazer meus intercâmbios e estágios lá, em Paris, no Levallois. E depois ele ficou mais 15 anos na seleção da França. Inclusive, é ele que é o mentor, está por trás desse Hugo Calderano. Olha! Que é o nosso maior aí, atleta da história. Né? Então, quando eu coordenei a detecção de talento do Brasil, de 2010 a 2014, eu fui acompanhar a detecção de talentos da França. Ele e o chefe dele, que chama Michel também, o Gadal, você tem que vir não para copiar o formato francês para você levar no Brasil, mas para você, porque o chefe dele, o Gadal, ele era o consultor técnico da Confederação Brasileira. Entendi. Ele é muito amigo do presidente, do ex-presidente Dr. Alaor, que é médico. E aí eu fui lá acompanhar. Aí, eu acompanhando tudo que eu trabalhei com o Michel em 15 anos, que aqui nas nossas clínicas, nos nossos training camp, que era sempre no ginásio do Colégio Criativo, né? Então, quando nós começamos a trabalhar junto, ele quis conhecer a nossa cultura e a nossa realidade. Então, nós íamos almoçar e jantar nas casas de alguns atletas de Marília. E aí ele falei, nossa, a diferença é muito grande, porque as mães aqui faz tudo para os filhos. Coloca comida, só falta colocar comida na boca. Nós estamos falando de atletas de 14, 15, 16 anos. Adolescentes que já têm uma autonomia, né? Isso. Então, essa palavrinha ponto, né? mágica que eu vi lá, eu acompanhei crianças de 8, 9, 10 anos na França por 12 dias. Então, você sabe, você é psicóloga, né? Eu tenho, assim, muito pouco hoje a porcentagem, que foi criando uma cultura. Então, os pais, as mães, as escolas, as pessoas conhecem o nosso trabalho, né? Então, hoje eles sabem que, assim, não, é sério, né? Educa para a vida, né? Mas lá, então, crianças de 8, 9, 10 anos ficando 12 dias sozinha, longe de pai, longe da mãe, no centro da França, né? Com condições adversas. E é isso, autonomia. Tinha fila para os meninos pegar as coisinhas no café da manhã, no almoço e jantar sozinho. As meninas a mesma coisa. Aí dormia de um lado, as meninas do outro, os meninos. Tinha uma monitora, que é uma atleta, né, maior de idade, com as meninas, e um monitor com os meninos, e os técnicos da comissão da França lá. E aí isso, quando eu comecei a conversar lá com o coordenador da França, que é o mesmo cargo que eu tinha no Brasil, ele falou, o mais importante para nós, Nelson, é autonomia. E isso está muito inserido na cultura francesa. Inclusive tem um livro, acho que crianças francesas, não tem? Você se lembra? Acho que tem, sim, alguma coisa. E lá eles está inserido na cultura. Com 4 anos de idade, eles viajar um dia sozinhos com a escola. Com 5 anos, 2 dias. Para desenvolver isso, essa autonomia. Né? Para a mãe, entre aspas, perder esse medo. Porque, na minha opinião, nós criamos, eu tenho uma filha, inclusive se formou em psicologia, eu te falei, nós criamos um filho para o mundo, para ele ter a sua vida, bater as suas asas, né? Então, a gente fala que nem algumas vezes eu falo que mãe, você ainda não cortou o cordão umbilical. O cordão umbilical. E aí o esporte, ele traz isso, né? Porque aí a criança, o adolescente, ele vai precisar ir se resolvendo ali, né? Nas vivências deles. Então, muitos exemplos de crianças tímidas, sabe? Aquela que não falava e começa a se desenvolver no tênis de mesa, no esporte, começa a viajar, começa a fazer novas amizades, acaba o jogo, aquilo que eu falei, ganha e perde, isso é o de menos, a medalha, o troféu é o de menos, o que fica é o aprendizado para a vida. Aí você começa a ver, nossa, aquela menina, olha lá como que ela está indo bem, e aí você fala para a mãe fica alegre, aí que começa a incentivar mesmo, vai viajar,
E aí começa a melhorar o desempenho na sala de aula, né? Porque começam as regras, começa a ter mais seriedade nas coisas, né? Gente, é super importante. A gente tem umas fotos, vou pedir para o pessoal colocar umas fotos acho que são campeonatos, né, Nelson? Que você... Isso, vamos ver, né? Porque nós disputamos todas as frentes. Né? Aí é uma Copa Brasil que teve agora, semana passada. Legal. Quinta, sexta, sábado, domingo em São José dos Campos. Ó, o Fábio Navarro foi vice-campeão no Master 45, tá vendo? 45 por anos. isso que você falou que são várias idades, né? E ele é professor de informática aqui na Unimar. Olha que legal. Temos mais, meninos? Esse é o Miguel Pigozzi, que é o sobrinho do Sandro Abrão. Ah, legal. Né? O Miguel jogando a categoria sub-15. Adorei essas fotos. Tiago Nakajun, esse menino tem 11 anos, é extraordinário. Por um jogo, ele não foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-11. O amigo dele, o Antônio, foi convocado. Olha. Conquistou 2 medalhas de prata agora em abril. No Sul-Americano, na Argentina. Nossa, que legal, muito bom. A Manuzinha Tassi tem 8 anos de idade, ó, ela ficou em 3º lugar no Sub-9. Né? E o ano passado, no Sub-7, ela foi vice-campeã brasileira em Blumenau, tá vendo? Ela já viaja. A mãe dela é a Larissa Tassi, da farmácia Lierre. Neta da Rosinha Tassi. Pra você ter uma ideia, ela foi nessa viagem sozinha. Olha, que interessante. Foi responsável, o Vinícius foi responsável, e a Ana Delaringa Araújo, que é a mãe da Gabizinha, que tem 10 anos, né, ficou com ela ficou no quarto com a Manu. Então, mas isso que é a parte boa que a gente vem falando aqui da autonomia. Então, né, isso não é uma coisa imposta. Foi ano a ano, a gente foi inserindo, ensinando. Sim. Aí os pais e as mães vão vendo, né? Aí o Rafa foi vice-campeão também na categoria absoluto D. Muito legal. E aí, Nelson, obrigada, viu, meninos? E aí, além de você ter a academia lá na área e tudo mais, que o pessoal quiser entrar em contato, a gente deixou o GC para o pessoal entrar em contato. Tem também um trabalho social, né, vinculado à Secretaria Municipal de Esportes, que eu esqueci o nome do ginásio, como que é o ginásio? Neuza Galete. Neuza Galete, que o pessoal também... E o SEMESC na Zona Sul. Que o pessoal pode entrar em contato também, né? O Isso pessoal mesmo. Posso falar rapidinho? Pode, por favor. Então, eu trabalho há 32 anos na Secretaria Municipal de Esportes, sou concursado, e coordeno o tênis de mesa em Marília. Então, o tênis de mesa, nós trabalhamos hoje nas 2 frentes, a pública e a privada. Sim. Então, a união, por isso que Marília é uma referência nacional, que a união dessas 2 frentes, pública e privada, faz com que seja uma potência. Então, nós temos resultados em todos os níveis, internacional, nacional, estadual, regional. Então, nós temos o nosso trabalho público, no ginásio municipal Neuza Galete, que é ali na Avenida Santo Antônio, aquele ginásio grande, e na Zona Sul, no ginásio SEMESC. Né? E nós temos também o tênis de mesa no Instituto Lotus, na Zona Norte, né? Um local lá com 7 mesas, o Neuza Galete tem 10 mesas, o SEMESC tem 5 mesas, e nós também temos no Educandário, Bento de Abreu Sampaio Vidal, o tênis de mesa, e o professor é o Ednilson Moura, o nosso amigo, nosso professor, nosso treinador. Então, todas as frentes aí vocês disponibilizando, né, a modalidade para todo mundo, né? Todo mundo que quiser. Então, se você está aí em casa, você é adulto, né? Ou você que tem o seu filho, o seu sobrinho, fala, putz, preciso colocar essa criança e esse adolescente, né, para se desenvolver, para poder trabalhar em conjunto. Procura o Iara numa rede privada, ou pode procurar também na rede pública, né? Para conversar com você, ver questão de vaga, essas coisas como que funcionam, né, Nelson? Isso mesmo, então, né? No trabalho público é totalmente gratuito, são para crianças de 6 a 15 anos no Neuza Galete, e de 6 até os adultos e veteranos no SEMESC. Então, basta procurar esses 2 locais da secretaria, que as meninas lá vão orientar certinho como que faz o procedimento da matrícula. Da matrícula, da inscrição e tudo mais. E aí, essas questões dos materiais que utiliza, né, nós emprestamos. Vocês emprestam na academia e nos locais públicos nós emprestamos tudo, porque daí, se ele realmente gostou, aí ele vai atrás de ter o seu próprio material. Nossa, muito legal. Parabéns pelo seu trabalho há tanto tempo em Marília, não é?
transformando tantas vidas. E aí você agora está com o Vinícius, né? Que o Vinícius também está trabalhando ali com você. É o nosso treinador principal, né? Nós estamos deixando esse legado. O Vinícius já está comigo há 12 anos, né? Ele também é treinador. Também é treinador principal de Marília hoje. Hoje ele dá os treinos, acompanha as equipes e a gente fica por trás. Existem duas formas, né? O bench coach e o head coach. Então eu sou o head coach, o coordenador, o que traça as estratégias, o trabalho a curto, médio e longo prazo. E ele é o que executa e executa muito bem. Ele é treinador da seleção paulista, já está sendo sondado para também começar em breve estar na seleção brasileira. Ele é um grande treinador. E também, Ana, eu quero registrar, além dessa união que eu te falei do público e do privado, do tênis de mesa, essa história de quase 40 anos, aí, que nós tivemos mais de 200 títulos nacionais, para você ter ideia, mais de 16 medalhas em sul-americano, latino-americano, resultados já em campeonato mundial. A construção dessa cultura do tênis de mesa em Marília levou com que o vereador Hélio Ajeca apresentasse, eu apresentei esse estudo que ele me pediu, aí ele viu em nível nacional realmente Marília é diferente e ele apresentou um projeto de lei que foi aprovado de forma unânime por todos os vereadores, então fica aqui meu cumprimento a todos eles, né? E o prefeito Vinícius Camarinha sancionou a lei que Marília é a capital nacional do tênis de mesa. Uau! Isso é fantástico. Isso é muito bom. Está coroando um trabalho, né? De 4 décadas. Com certeza, um trabalho de 4 décadas, de pessoas transformadas, né? Sandro, o rapaz que você falou. Sandro Abrão, Sandro, que hoje está na CBTM. Com a vida máxima. Totalmente, exato, com a vida transformada, que viu uma esperança, né, no esporte. Então, gente, a importância do esporte na nossa vida, né? No desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento da autonomia, como a gente falou, das habilidades socioemocionais, né? O quanto que a gente pode trazer um pouco de saúde mental, de desenvolvimento, de qualidade de vida, né, Nelson? Isso. Quando a gente se insere em esportes na vida, isso mesmo. Né? Como eu falei aqui, né? Não é só troféus e medalhas. Nós temos em todos os nossos polos pessoas procurando, as mães procurando. O meu filho precisa ter mais concentração. Meu filho precisa emagrecer, perder peso. Então, o esporte, não só o tênis de mesa, ele é assim vital para tudo isso, para a saúde emocional, intelectual, para a cabeça e para o corpo. Exato. A gente, enquanto psicólogo, a gente fala de uma tríade da saúde mental, né? Que é comer bem, dormir bem e fazer atividade física. Então, antes da gente pensar em medicação e tudo mais, a gente precisa ajustar isso. E quando a gente fala de atividade física, a gente linka para o esporte, a gente não só vai lá no tênis de mesa e vai perder peso mesmo, porque realmente tem um gasto calórico, mas a gente está diante de outras pessoas, de histórias de vida, de ganhos e de perdas, de altos desafios, né? Que a pessoa acaba se colocando desafios, acaba olhando para os seus desempenhos, autoestima, tudo isso está envolvido, né? É isso mesmo. Muito obrigada, viu, Nelson, por estar aqui. Eu espero que você venha mais vezes. Parabéns pelo seu trabalho, conhecendo do seu trabalho. Você me mandou várias coisas, eu fiquei muito feliz, né, de saber que a nossa cidade está tão bem representada, né? Que bom, fico muito feliz, viu? Parabéns e continue nessa jornada. E você que quer aprender um pouco de tênis de mesa, quer ingressar aí no esporte, procure o Nelson ali, ó, @academia_Nelson_Machado. Entra lá que vai conhecer você um pouquinho, não vai? No seu Instagram? Vai conhecer um pouquinho. Vai conhecer um pouco, vai saber onde buscar. Isso. Muito obrigada, viu, Nelson? Ana, eu que agradeço, né, essa oportunidade, que foi uma abordagem diferente, né? Porque normalmente eu só participo de programas esportivos, né? E aqui foi muito, assim, até gratificante, até para expor para os pais, para as mães, para os telespectadores, né, a importância da saúde mental, né, que o esporte traz para os praticantes de todas as idades. Muito obrigada, viu, Nelson? Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Fiquem bem, pratiquem atividade física, procurem o esporte para integrar isso na sua vida, porque aquilo que a gente preza é qualidade de vida e bem-estar. Fique bem e a gente se vê no próximo episódio do programa Vivências. Um beijo para você.